amores, aqui é a tia Érica e hoje aqui no canal vou deixar uma história super legal para você. Estamos no mês de maio e vou deixar aqui uma história de uma família da Bíblia, mas uma família um pouco conturbada ou uma família um pouco desestruturada. Será que família é essa? Bom, mas antes da tia Érica começar, se você não for inscrito no canal, se inscreva, tá bom? Para ajudar no crescimento do canal da tia Érica. Deixa seu like também, que é muito importante para o YouTube compreender que aqui no canal nós tratamos de assuntos relevantes, tá bom? E o que mais? Ativa o sininho para não perder nada, sabe por quê? Tem alguns vídeos que eu lanço na hora, gravei, editei e lancei. Mas tem alguns vídeos que eu coloco para estreia, então você ativa aí o sininho para já ativar sua notificação e não perder nada. E também tem uma novidade super legal para você. Estamos aí com a comunidade da tia Érica, você pode ir lá curtir. Muitas coisas eu coloco lá de alguns cultos em algumas igrejas que nós vamos ministrar. Então, se for perto da sua casa, vai lá, vai nos encontrar, vai nos conhecer pessoalmente, será muito bom conhecer você, tá bom? E também estamos agora com um membro, isso! Você pode assinar aí o canal da tia Érica. Pra que, tia Érica? Então, para os vídeos que eu coloco como estreia, pré-estreia, você tem o direito de assistir antes, tem prioridade nas respostas ali nos comentários, tem direito a figurinha, tem muita coisa legal e por um precinho bem pequenininho. E você assinando, você vai estar ajudando o canal da tia Érica, vai estar ajudando a tia Érica no ministério dela, tá bom? Bom, e além de tudo isso que a tia Érica falou, compartilha. Se você gostou do que vai acontecer aqui, se você for gostar, se você gostar de tudo no final, compartilhe. Compartilhar com quem, tia Érica? É com outras tias, outros professores, tá? Pessoas da equipe da sua igreja. Compartilhe em grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram. Fique à vontade, tá bom? No finalzinho ali, na descrição, eu vou colocar todo o material de quem eu adquiri, tá bom? Coloco os créditos ali. Então, tá tudo certinho? Então, vem pra história! Será que história é essa? Será que família conturbada, desestruturada é essa, tia Érica? Vem comigo! Essa família está na Bíblia, no livro de 1 Samuel, a partir do capítulo 2. Será que família é essa? Será que é Ana, Eucana? Não, é a família do sacerdote Eli. Isso mesmo! Vocês lembram do sacerdote Eli? Aquele que cuidou de Samuel desde pequenininho, como se fosse seu filho adotivo? Porque a Bíblia fala que quando Samuel desmamou, ele foi entregue ao sacerdote Eli, não é isso? Pela sua mãe Ana, pelo seu pai Eucana. E segundo a Bíblia, desmamar de uma criança é entre 2 a 3 anos. Então Samuelzinho foi bem pequenininho lá, ser orientado, ser cuidado pelo sacerdote Eli. Sim, vamos falar dessa família aqui, do sacerdote Eli. Bom, o sacerdote Eli foi aquele que instruiu Samuel no caminho do Senhor, mas vamos lembrar aqui que quando Samuel escutou a voz de Deus, a Bíblia conta que ele ainda não conhecia o Senhor, ainda não tinha intimidade com ele. Será que o sacerdote Eli não ensinava para ele como ter intimidade com Deus? A Bíblia não nos conta, mas é coisa que nós podemos até pensar aí. Então, o sacerdote Eli, ele tinha 2 filhos. Um chamado Ofni e outro chamado Finéias. Eles já eram grandes, não eram tão pequenos como o Samuel. Eles já faziam os trabalhos ali do templo. O templo era naquela época em Siló, né, onde tinha o sacerdote Eli e seus filhos também serviam no templo, ajudavam lá. Mas a palavra de Deus vai dizer, no capítulo 2 de 1 Samuel, no versículo 12, vai dizer assim, ó, os crimes dos filhos de Eli. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. Tia Érica, o que quer dizer isso? Bom, literalmente em hebraico, quer dizer que sem valor. Os filhos de Eli eram filhos sem valor para o Senhor. Será por quê? Será o que estavam aprontando na casa do Senhor? Bom, a palavra de Deus vai dizer que as pessoas anualmente iam a Siló para entregar sacrifícios ao Senhor. Então levavam animais, né, para serem sacrificados ali uma vez ao ano, nas festas.
nas principais festas, as pessoas levavam seu sacrifício, porque é assim que era perdoado o pecado do povo antigamente, né? Antes de Jesus. As pessoas iam ao templo lá em Siló e entregavam, né, as ofertas ao Senhor, sacrificavam os animais e ali os seus pecados eram perdoados. Então, os filhos do sacerdote ali, recebendo aqueles animais, aquelas carnes, antes mesmo de sacrificar ao Senhor, a palavra de Deus vai dizer que um dos ajudantes do sacerdote ia lá, metia um garfo lá, ó, eles pegavam um garfo de 3 pontas, pegavam a carne, o sacrifício, antes de queimar, antes de oferecer ao Senhor, eles escolhiam a melhor parte para eles. Eles poderiam sim comer, tá? Os sacerdotes tinham direito sim de comer a carne depois, mas depois que oferecessem ao Senhor, também tinha um tipo específico ali que ele poderia pegar para ele ou não. Então eles nem esperavam. As pessoas ofereciam o sacrifício, ó, como está aqui na figura. A mulher está oferecendo o sacrifício dela a Deus, a oferta dela a Deus, e eles já estavam tirando a sua própria parte. Olha, eles não obedeciam a Deus, não temiam a Deus. Lembrando que temer a Deus não é ter medo de Deus, é obedecer a Deus. Então eles não obedeciam dos sacrifícios ofertados para o Senhor no templo, trazido pelo povo. Eles pegavam para eles a melhor parte. Eles estavam desobedecendo a Deus. E o pior de tudo isso, o sacerdote Eli sabia que além deles roubarem as ofertas do Senhor, eles tomavam proveito, né, do cargo que eles tinham, em vez de ficarem orgulhosos de estarem ali servindo ao Senhor e servir de todo o coração. Eles aproveitavam esse cargo para roubar ao Senhor. E também a palavra de Deus diz que eles faziam coisas que desagradavam ao Senhor ali perto do templo. Isso, e o sacerdote Eli sabia. E como pai, não só como pai, mas como sacerdote, ele deveria o quê? Tirar os seus filhos dessas funções. Se ele sabia, né? A Bíblia diz que ele sabia que os filhos eram essas pessoas, né, considerados filhos de Belial, filhos sem valor, filhos que não obedeciam a Deus, filhos que roubavam a Deus. Então eles serviam para proveito próprio, eles não serviam a Deus de todo o coração. Já que ele sabia disso, ele poderia tirar seus filhos dessa função e ele não fez. Talvez ele chegou até a exortar ali como pai e tudo, mas ele deveria, como servo do Senhor, como sacerdote principal, né, dali, ele deveria o quê? Tirar os seus filhos dessa função, mas ele não tirou. Mas sabe, criança, Deus não estava se agradando dos filhos de Eli e nem da atitude de Eli de não fazer nada. Então, o que aconteceu? O Senhor deu autoridade aos filisteus para atacarem. E quando eles atacaram, eles levaram com eles a arca do Senhor, levou a presença do Senhor, porque a arca, ela era levada para as guerras na época, sabe, crianças? Para as lutas. Os sacerdotes levavam, muitas vezes os sacerdotes iam na frente da batalha com a arca do Senhor, ali representando a presença do Senhor, literalmente. Então o Senhor permitiu que os filisteus ganhassem essa guerra aí entre os israelitas e eles levaram a arca do Senhor. E nesse dia, crianças, eles mataram os 2 filhos do sacerdote Eli, Ófines e Finéias. E a palavra de Deus vai dizer que a esposa de Finéias estava grávida, estava esperando o bebê. E quando ela soube que ele tinha morrido, também quando o sacerdote ele soube que ele tinha morrido, quando veio alguém avisar, que sempre era assim, né? Final de guerra, vinha sempre um mensageiro avisar o que tinha acontecido, o que estava acontecendo ainda na guerra. Então, quando esse mensageiro veio e avisou o sacerdote Eli ele caiu, ele morreu também no mesmo dia. E a esposa de Finéias, que estava grávida, esperando o seu filhinho,
ela, quando soube disso que aconteceu com seu esposo, ela também entrou em trabalho de parto, ela teve o filhinho dela e ela colocou o nome do filhinho deles, né, o dela com o filho do sacerdote Eli, o Finéias, colocou o nome de Icabô. Tia Érica, o que quer dizer isso? Olha, quer dizer que estava sem a glória de Deus. Sem a presença de Deus, sem a glória de Deus. Se foi a glória de Deus de Israel, sabe por quê, crianças? Porque quando levaram a arca, quando os filisteus levaram a arca, significava que a presença de Deus tinha ido embora. Então, o filhinho deles teve esse nome, Icabô, para saber, para se lembrar que a glória de Deus tinha ido embora de Israel naquele dia. Bom, essa foi a história dessa família desestruturada, uma família que os filhos não obedeciam a Deus e que o pai, com mesmo a sua autoridade, tanto como sacerdote, como o pai mesmo, que os pais têm que ter autoridade sobre os filhos, ele não fez nada. Ele poderia pelo menos ter tirado eles do cargo, mas não tiraram. Então isso desagradou o Senhor e o Senhor colocou fim na família do sacerdote Eli. E quem ficou no lugar foi o pequeno Samuel, que na época já estava grandinho. E essa é a história para falar sobre famílias, né? Poderíamos trazer, né, tios e tias, várias histórias aí, mas trouxemos também uma família conturbada, desestruturada, uma família com filhos desobedientes, para as crianças saberem da diferença de obedecer e desobedecer. Vou deixar aqui também como memorizar o versículo que foi usado para essa história está em Efésios, a carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 1, que vai dizer ali que os filhos devem obedecer aos pais. Deixa eu abrir aqui. Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Os filhos devem obedecer aos pais até o ponto que não venha desobedecer a Deus, tá bom? Então, como memorizar esse versículo daquela mesma forma super legal? Estátua, bem forte. Como estamos falando de família, colocou aqui um coração com um casal para lembrar o papai e a mamãe, sussurrando, pulando, assim que eles vão memorizar. E após essa história super legal, também tem uma dinâmica, olha, dinâmica da casinha. Você pode colocar, fiz assim para colocar no pescoço, vai ficar mais fácil. Por que em formato de casa? Porque estamos falando o quê? De família. O que lembra família? Nosso lar, nossa casa. Então aqui, ó, em cada janelinha tem a pergunta sobre a história. Você chama ali a menino ou menina, valendo ponto ou não. E você vai falar, ó, qual cidade onde adoravam o Senhor no tempo de Samuel? A Érica falou, Siló, lá em Siló. Aí tem outro também, qual que é? Qual o nome dos filhos do sacerdote Eli? Ofni e Finéias. Isso, perguntinhas básicas da história. E essa casa você pode usar em qualquer outra ministração também, dentro da sala de aula, né? Dentro da sua EBD, do seu espaço Kids, fique à vontade. Ela é um recurso que você pode usar em várias outras histórias, só mudando aqui a perguntinha da janela, recurso lindo, né, da tia Stephanie Braga. Eu não vou poder compartilhar o PDF, porque é paga, uma agenda paga, ela faz uma agenda do ano inteiro, é uma bênção na minha vida, e eu vou deixar o contato dela aí. E esse outro recurso que eu vou mostrar também, que fala sobre a família, são as letras, que vai formar a palavra família, onde você vai poder colocar no varal ou chamar a criança para segurar, e você vai falando o que é a família. O que é a família? Ele abre aqui, olha que lindo, olha que especial. Se você for colocar no varal, você pode colocar ele preso no pregador. Aí depois você chama a criança e vai abrir. O que é a família? Projeto de Deus. A família sempre foi e sempre vai ser projeto de Deus. Você vem chamando a criança para segurar. O que é mais a família? Quem foi a primeira família? Adão e Eva, eles foram os primeiros seres humanos, eles foram os primeiros a terem a sua família. Teve problema? Teve, mas
O Senhor estava com eles e o Senhor está conosco também com os nossos problemas. O que mais? O que mais é uma família? O que mais? É a mamãe ficando grávida, isso, né? A mulher e o homem, eles se casam e ali Deus pede o quê? Para eles se multiplicarem, assim, formar a sua família, sendo menininha, sendo menininho, a família vai crescendo, é isso, esse é o projeto de Deus para cada família. O que mais? O que mais? E de família. Aí se forma aí a família, a mamãe e o papai, e aí tá se formando, sim, a família. Quando nasce o primeiro filhinho, o segundo filhinho, a família vai crescendo. O que mais? A família é a nossa base, é nela. A família vai ensinar várias coisas para a criança, a ter educação, a ser gentil, a se comportar, porque essas coisas nós aprendemos em casa. A escola é para ensinar o quê? Português, matemática, física, química, inglês, né? Em casa são o comportamento. A minha família é a minha base, a minha educação, como eu devo me comportar perante as pessoas, respeito, né? Falar obrigada, agradecer, pedir com licença, por favor. Isso é em casa, porque em casa a nossa família é a nossa base, ela vai ser a nossa base. O que mais? Lugar seguro. A nossa casa é um lugar seguro, crianças. Sim, é um lugar seguro, é lá que eu me sinto protegido, perto da mamãe, perto do papai, perto das pessoas que eu amo. É um lugar que eu me sinto protegido. Tipo assim, choveu, você tá com o guarda-chuva, você está protegido. A nossa casa é o nosso lugar seguro. E o que mais? Terminando a última letrinha de família, o que mais? Pedaço do céu. Sim, o céu não vai ser maravilhoso? O céu não vai ser um lugar maravilhoso de bênçãos, de estar adorando a Deus, de conhecer Jesus como verdadeiramente Ele é? O nosso lar também tem que ser um pedacinho do céu, tem que ser um lugar agradável, um lugar de refúgio, um lugar que a criança queira estar, um lugar de aconchego. Sim, a família é isso. Bom, esse recurso lindo, como a tia Erika falou, é da tia Stephanie Braga. Eu vou tentar deixar aqui o contato dela embaixo aqui na descrição, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Espero que vocês usem bastante aí essa história com as suas crianças agora nesse mês de maio. Eu sei que tá no finalzinho, mas ainda dá tempo de contar uma história super legal. Eu sei que vocês já devem ter contado outras histórias de outras famílias da Bíblia, mas conta essa também para eles saberem a diferença de uma família que teme ao Senhor e de uma família que não teme ao Senhor, tá bom? Beijo no coração, graça e paz!